Legal. E como que funciona essa parte dos treinamentos para fazer essa reeducação com essa classe? Agora o Reeducação é um assunto. nome muito Não, forte, é né? bonito, é bonito. O Bonito. nome é bonito. Reeducação. Você mandou muito bem. A pergunta foi Educação. muito boa, mas a resposta é do mineiro, não é minha. É assim, a Pescan, ela tem, né, como prioridade, sim, levar essa informação técnica tanto para os seus distribuidores quanto para os clientes dos distribuidores. Então, sempre que um distribuidor nosso, eu digo nosso porque eu me adotei a Pescan já, então eu me sinto parte da casa. Quando um dos distribuidores nossos pedem um treinamento, a Pescan desloca. Né? Quando é no automotivo, normalmente sou eu. Quando é no residencial, comercial, industrial, tem galera de peso, América, o Gaivota, o Viano, o Américo, desculpa, o Gaivota, o Viana. Gente, tem um turbilhão de Fabrício, Fabrício, Neto. gigantes aí que fazem esse trabalho e levam essa informação. Mas ali atrás, nós migramos, foi uma mudança muito grande de fluido refrigerante para produto de limpeza, um diluente. O fluido refrigerante, que era o R141B, ele tem algumas características totalmente diferentes dos produtos modernos. Então precisava, de alguma maneira, mostrar para o mercado que nós poderíamos economizar produto e ter uma limpeza muito mais eficiente se aplicasse esse produto da técnica correta, da maneira certa. E aí nós fomos construindo essa nova maneira de fazer limpeza no sistema e funcionou extremamente bem. Nós pegamos todas as características da máquina, propriamente dita, que máquinas são mangueiras, tubulações, né, são tubos rígidos de cobre, de alumínio, então você precisa de um contato do produto com as paredes internas dessas peças. Sim. Isso não existia no passado, que a limpeza era feita por flushing de alta pressão, batia de um lado, saía do outro. Perdíamos um volume gigante de produto, 141B, e não atingiu o resultado que a gente precisava. Aí nós Dava uma construímos tapeada tudo. ali, mas não ficava... Ficava bom, ficava legal, claro. É uma característica do 141B por ser um fluido refrigerante. Uhum. Então ele tem uma capacidade de miscibilidade com o óleo PAG que é muito importante. Tá? Ele mistura com o óleo PAG no primeiro contato. Uhum. Então torna-se uma coisa só. Então onde o fluido R141 ia, ele levava o óleo junto. Hoje, o nosso produto e todos os produtos modernos têm como premissa o seguinte: ele vai atacar a construção química do lubrificante. Então, ele vai descaracterizar, ele vai quebrar essa ligação química Vai tirar e tudo. dissolve o óleo. O óleo mistura com o produto. Exatamente, dissolveu o óleo, ele misturou com o produto. E o movimento do produto arrasta as limalhas para fora. Nossa. Então, para isso, a gente precisa de uma velocidade interessante, que não precisa, não deve ser alta de jeito nenhum. Uma Pra velocidade de poder ir passagem trabalhando constante ali. e controlada, Uhum. né? E os protocolos de expurgo, que são no final do processo que você vai eliminar a sujeira mais pesada, que é a utilização do nitrogênio. Então, nesse período boa todo... prática pede isso, né, menino? Boa prática e outra, tá? Ó, galera que tá ouvindo a gente aí, tá? Não adianta ser demagogo, tá? Vamos ser sinceros. Nós todos aqui somos de chão de oficina, inclusive o Júnior também. Então, erros todos nós cometemos, tá? Já todos nós cometemos os erros, isso é normal. Mas a galera que ainda usa compressor hermético para pressurização, pense em dois detalhes, tá? Você está jogando contaminantes para dentro da máquina e você não vai conseguir ter um efeito controlado de pressão constante para deslocar o seu produto de limpeza. Então Por pensa quê? em Fica no mudar. sistema? Fica... Um compressor hermético, digamos que é um compressor de geladeira, Hã? tá? Ele foi feito para comprimir fluido refrigerante. Se você comprime ar para dentro da máquina, a hora que esse ar entra no cano, ele esfria rápido e condensa. A umidade que foi comprimida, ela está na fase vapor, Aham. ela entrou dentro dos canos, esfriou rapidinho, essa umidade condensou, ela virou líquido. Líquido. Exato. Nunca mais sai de lá de dentro. E Caramba. aí, umidade para sistema de refrigeração ou climatização é inimiga. É um veneno. Internamente, tá? Aham. Fora não. Aham. Esse é um perigo. O outro é que compressores herméticos, eles vão acumulando umidade no óleo também, e isso aumenta o volume de óleo dentro do compressor. Então chega um momento que o próprio compressor comprime o óleo contaminado dele Aham. para dentro da máquina. Então nós temos um número de desvantagem muito grande, cara. Compensa o cara investir num cilindro de nitrogênio com um regulador de pressão. Pelo amor de Deus, se não tiver, nem faça nada. Não use, tá? É o casal, tá bom? Ó, sério mesmo, a gente tem que Casal falar isso. perfeito. É o casal. É o cilindro de nitrogênio e o regulador de pressão de boa qualidade, tá? Boa qualidade. E outra, regulador de pressão de alta, não de baixa. Certo? Porque tem o de baixa também. Uhum. É Mas- acessível?
Claro, sem dúvida. É? Pensa o seguinte, quanto de prejuízo você vai levar se você quebrar 3 compressores em um mês? Aí Coloque tá um pesado. compressor, por exemplo, vamos falar um valor bem baixinho, R$ 1.200. Mas você está falando do automotivo. Não, tudo bem. Não, E eu tô, não, tô- não, é, não, tô mas não é falando isso. generalizado. Não, É que Gene- dependendo da máquina do comercial, ele Fica não muito consegue mais Ele caro. não consegue nem a reposição dessa máquina. Putz. Nossa. Agora veja, pega um valor aí para englobar todo mundo, R$ 1.200 um compressor, tá? Em um mês, 30 dias de trabalho, por erro no protocolo, Aham. 3 deles queimam ou quebram. Caramba. São R$ 3.600, concorda? O regulador de pressão mais caro, com a qualidade mais alta que existe à disposição no mercado, custa R$ 1.700. Você tem regulador de nitrogênio no mercado que parte de R$ 480. De Bom, boa Boa qualidade. qualidade. Entender super bem. Boa qualidade. Então dá pra robusto. investir. Dá, e você, além de ter segurança, você vai ganhar dinheiro, porque você evita quebra. Somado aos prejuízos futuros, né? Exato. Não, Tudo vale. É assim, ó, infelizmente é uma situação que aí a gente volta na história que o Mineiro falou do técnico que viu o empresário pequenininho, mas tem a sua empresa de refrigeração, de climatização, e aí ele fala, vou ter uma também, porque eu estou vendo muito dinheiro entrar, ou algo do gênero, e aí ele não se prepara nem para formar um quadro de ferramentas compatível com a função dele. A gente sabe, ferramenta quebra, tem reposição, é caro, existem alguns mitos no mercado ainda que eles precisam separar o que é bom, o que é mais ou menos e o que é ruim. E eu acho que esse trabalho que vocês fazem, ligado aos refrigeristas, ajuda muito, porque vocês têm o critério de eleger Sim. as empresas que são sérias e que têm qualidade, né? Então, por exemplo, a gente brinca, mas eu ouvi um refrigerista esses dias falando do determinado fabricante que é muito caro, não dá para ter. Dá para ter, se você se preparar, se você planejar para adquirir essa ferramenta. E um outro detalhe, você está investindo no teu negócio, não é despesa, gente, é ativo seu. Ferramenta, é ativo, é a sua ferramenta de trabalho, é o que vai agregar o resultado. Para ter, se não precificar, né? Levar a regra, né? Levar, Exato. saber precificar. Casa de ferreiro e espeta de pau, tá? Porque eu precisei colocar ar-condicionado em 2 quartos da minha casa recentemente, que faltavam. Tinha um prestador de serviço na Pescan que fazia limpeza e tal, que a gente faz a cada 6 meses e tal, ou máquinas quando tem a sua necessidade. E falei para minha assistente, pede para ele lá e tal, quanto cobra? Cobra, acho que cobrou R$ 1.800 as 2 máquinas, 2 equipamentos de 12 mil BTUs cada, de um fabricante tal. Falei, ok, vai lá e coloca a máquina e eu pago. Só que eu não fui acompanhar o serviço. Eu cheguei no final, meu amigo. Cara, Chegou no final e quase teve um o termo, final. eu não gosto desse termo, tá? Mas o cara quase Ele quase aleijou a levou a minha casa. finalizada. Caramba. O cara quase aleijou a minha casa. Eu tô gastando 5 vezes mais para corrigir a burrada que ele fez. Meu Deus. Obviamente que esse prestador, e aí eu me permitia esse direito, ele não presta mais serviço pra gente, eu não deixei ele voltar na minha casa. É uma única vez. Exato. Perdeu o cliente e perdeu Só que o problema é o seguinte, e se ele tivesse queimado as máquinas não estão funcionando, tá? Só pra você ter uma ideia. Detalhe. Isso foi em dezembro, janeiro. Foi E janeiro como que agora. tá fazendo para Fico em outro... ventilador? o ventilador e fico no outro Pra local. circular o ar quente. E literalmente erros, mas assim, erros crassos de não fixar uma condensadora, por exemplo. Caramba. Então, como é que você assiste isso? Isso é o ciclo básico, né? E não tem. E detalhe, é o carinho com o mínimo do mínimo do mínimo. Né? Como é que você deixa uma condensadora solta? E eu vejo uma coisa que o carinho, eu acho que falta isso. Vou dar um exemplo. Por que um refrigerista que vai na casa de um cliente fazer uma manutenção, naquele ar-condicionado que está aqui dentro desse estúdio, vai lá, faz a manutenção, limpa, troca, faz o que tem que ser feito, e na hora de agradecer o cliente, de receber e tal, por que você não entrega um brinde para o cliente? Por que você não entrega um mini odorizador que vocês têm aí? Por que você não entrega um bombom para uma mulher, para a senhora? Sei que foi amargo a senhora gastar aqui comigo, mas a senhora investiu Isso aí. bombom para adoçar a sua vida. São detalhes mínimos, mas que surpreendem as Não pessoas. faz a diferença. Eu acho que esse cidadão andou ouvindo a palestra do Job, né? Não, O Caio. Não tive o prazer ainda de conhecê-lo. Respeito muito porque é um cara muito bem falado no mercado e tal. Mas eu sempre fui do care. A gente fez uma campanha agora
para arrecadar mantimentos, enfim, as coisas para o Sul. E eu falei, vamos fazer uma coisa diferente. Os funcionários se mobilizaram para fazer, então os clientes, muita gente foi lá para doar, inclusive as mercadorias estão saindo amanhã da Pescan para ir para o Sul. E nós pedimos para comprar sonho de valsa. Então, quando ele entregava a doação dele, a gente entregava uma carta de agradecimento e um sonho de valsa. A gente foi lá, presenciou isso daí e achamos muito bacana. Iniciativa maravilhosa. Cara, mas é assim, você tem que agradar quem está doando, quem está abrindo o coração, indo lá. E por que não fazer isso com o cliente? Sim. Por que não... Deixa eu dar não vou dar um bombom pro cliente, porque derrete, de repente, está um calorão dentro do carro. Pô, mas deixa eu dar um brinde, deixa eu dar algo que destaque, né? Por exemplo, a coisa mais difícil, você tem uma máquina de ar-condicionado, vamos lembrar do conceito do gás, o GLP. Cadê o imãzinho para você colocar lá na máquina? Porque quando o cara tiver um problema, ele vê o telefone do refrigerista e ligar para ele. Com certeza. Eu vendia carros usados na Flórida em 2016. Você morou na Flórida? Morei. Onde você morou? Na Flórida eu morei em Pompano, morei em Deerfield, mas trabalhei em Fort Lauderdale vendendo carros usados. E quando o cliente comprava o carro, Naldão, eu dava uma garrafa de vinho que custava $2 e alguma coisa. Eu sei que era barato. Mas a intenção, eu dava alguma coisa. A intenção. O que vale é a O intenção. problema é que vender carro usado é complicado. E depois o cliente queria tacar aquela garrafa na minha cabeça. O americano tem um conceito de carro usado que no Brasil já mudou. O Brasil ele está muito avançado em relação aos Estados Unidos em muitos aspectos. Primeiro, o processo bancário. O nosso dá de 10-0. Agora que eles estão com débito, agora que eles estão com PIX e tal, e nós viemos bem antes deles, né? Dá um exemplo do mercado de produto de limpeza. Produto de limpeza, numa loja para o refrigerista, custa $76, 946 ml de produto de limpeza. Muito mais caro do que aqui no Brasil. E nós compramos os produtos e estamos testando os produtos. A minha última vinda, eu comprei mais produto para testar. E vou falar uma coisa para você, fica assustado com o que o produto faz em componentes plásticos. Sério? Muito assustado. Resultado assustador. Mas assim, assustado. E assim, se ele faz numa embalagem plástica de PVC, de TNT, seja lá o que for, de PA, de PE, você tem vários tipos de embalagem, que dirá na pele do ser humano, nos olhos, na boca. Então, assim, e a gente tem essa preocupação. Contato, né? No trabalho ali. A gente monitora o mercado, obviamente, a gente acompanha o que acontece com produtos e peço muito a ajuda do mineiro para testar produtos para a gente, porque, assim, a gente não é que a gente não quer ser melhor do que ninguém, muito pelo contrário, tem produtos de altíssima qualidade no mercado. A gente só entende que tem mercado para todo mundo e a gente respeita todo mundo, mas eu também tenho que ter referência do que acontece no mercado. Calma aí.